E aí, meus amigos, tudo beleza? Então, a aula sobre conjuntos de hoje, a gente vai falar sobre as operações, né? Para quem perdeu a aula anterior, vou dar uma olhadinha lá no canal que foi a aula que eu disse sobre as noções iniciais, que está interessante para ter uma noção para a gente poder começar. Depois que a gente já conhece o que é um conjunto, as regras que podem fazer com que ele exista ou não e a sua representação, então a proposta agora é a gente fazer o quê? Fazer contas, né? Fazer operações entre eles. Então a gente aqui vai conhecer as operações, né? Não vamos ficar fazendo, aprofundando, não. A noção do nosso canal é fazer com que vocês tenham uma noção básica e buscando por intermédio de exercícios para vocês trabalharem. Né? Então, essa é a proposta, senão a aula fica muito longa, fica chata, então não é a proposta. Então, antes da gente começar, puxa a vinheta. Então, vamos lá. Primeira operação, união de conjuntos. Vamos supor, então, para a gente começar, que a gente tenha dois conjuntos. Né? Vamos supor que você tem um conjunto dos seus amigos da escola e você tem um conjunto dos seus amigos da rua onde você mora, beleza? Quando a gente fala em união, o que a gente quer fazer? A gente quer pegar os elementos que a gente tem aqui, né, e juntar com os elementos que tenham aqui, e aí quando a gente faz um conjunto só, a gente tem um conjunto que a gente chama de conjunto união. Mas qual é a regra para poder participar desse conjunto união? Bem, para fazer parte desse conjunto união, tem que ser elementos que estejam aqui ou aqui. Se não tiver nenhum desses dois aqui, não adianta que não vai participar da junção deles. Então, a noção de conjunto é o quê? Para fazer parte da união desses conjuntos, ou ele vai estar no conjunto A, ou ele vai estar no conjunto B. E aí, quando isso acontecer, respeitando essas características, você consegue juntar e literalmente você reunir os elementos. É o que está dizendo aqui para gente. Quando a gente tem o sentido do conjunto A, união B, o que ele quer? Um elemento, ele tem que fazer parte de quem? Ele vai estar fazendo parte do conjunto A, ou então ele vai estar fazendo parte do conjunto B. Não existe outra possibilidade dele estar na união. Ou seja, se você está fazendo um conjunto com os seus amigos da escola, com os seus amigos da rua, por exemplo, não adianta querer pegar um amigo seu do curso de inglês, que não tem nada a ver com nenhum desses conjuntos, e querer colocar no mesmo pacote, que não vai dar certo, porque está fora da regra. Tá bom? Então, essa é a ideia de união. E aí eu passei um exemplo aqui. Né? Simples. Você tem um conjunto A, tem um conjunto B, certo? E aí o que você vai fazer? Você vai pegar e vai fazer a união. Então, para fazer a união, literalmente você vai pegar os elementos que estão aqui, junto com os elementos daqui, e vai botar todo mundo num lugar só, respeitando as regras, né? Lógico. Entre chaves, usando a simbologia, tudo bonitinho. E aí a gente gera o conjunto aqui. Né, partindo do 0 até 1, o 11, observando o que a gente tem aqui, a gente só vai organizando os elementos, né, a ordem. Bota-se em ordem crescente para ficar visualmente falando melhor, mas não é uma regra, tá? Que fique bem claro isso, mas só da questão visual coloca-se na ordem alfabética ou na ordem numérica, vai depender do tipo de conjunto que você vai estar, mas só por questão visual mesmo, mas não é uma regra, tá? E aqui como seria a representação do conjunto por diagrama. Uma das maneiras de representar, mas é só para vocês terem uma ideia de que quando você quer fazer, você vai pegar os elementos que estão em A e B e vai juntar todo mundo. Então, isso é uma maneira só para a gente ter uma noção básica de como é que a gente representa os conjuntos, tá? E no caso é o conjunto união, ou seja, a união dos conjuntos. Então, tá bom? Vamos para a próxima, então. Então, espero que vocês tenham entendido essa etapazinha, essa noção básica aí, tá? Partindo do mesmo princípio. Depois que a gente tem a união, a gente vai trabalhar com o quê? Com a interseção. Então, o que significa a interseção? Literalmente, você vai ver o que tem em um e no outro, literalmente. Então, vamos supor, voltando no seu exemplo do que eu coloquei para vocês. Seu amigo do colégio, seus amigos da escola, seus amigos da rua, né? Vamos supor que você tenha dois amigos que moram na sua rua que também estudam na sua escola. Então, o que acontece? Eles estariam nos dois conjuntos, confere? Pelo fato dele morar na sua rua, pelo fato de ser seu amigo de escola, então ele faria parte dos dois. A interseção, ela vem justamente trabalhar com o quê? Cara, você vai olhar o conjunto daqui e vai ver quem é que faz parte dos dois, no nosso caso. Vamos supor, você tem dois amigos, então o que seria a interseção, o que seria comum a eles, seriam esses seus dois amigos.
Tá? Então, isso que é a interseção. É você olhar para os conjuntos, pode ser mais de dois, inclusive, né? E você ver o que tem no um e no outro. Então, a regra da interseção é qual? Bem, o conjunto, para ele fazer parte da interseção, ele tem que estar no conjunto A e no conjunto B. Ou seja, ele tem que fazer parte dos dois conjuntos, tá? Foi um exemplo que eu falei dos seus dois amigos que moram na sua rua e também estudam na sua escola. Então, seriam dois elementos ali. Tá legal? Aqui, mesma situação de botar um exemplozinho. Tá aqui. Conjunto A, conjunto B. E aí você literalmente vai olhar para os dois conjuntos e ver o que tem em comum. Que no caso, o que eles têm em comum aqui? Bem, eles têm o 2. Vê se vocês concordam comigo. É o 2. O que mais que eles têm? O 4, certo? E também temos o 6. Esses são os elementos aqui. Tanto é verdade que essa é a solução que a gente tem, tá bom? A representação por diagrama seria o quê? O que é comum aos dois. Então, você compararia os elementos e veria o que são, fazem parte dos dois ali, que é uma maneira também visual da gente poder enxergar, tá? Sempre fazendo a representação do diagrama e entre chaves, tá legal? Ó, mesma situação. O nome do conjunto, entre chaves, tudo bonitinho. A ordem, de novo, ela é só questão visual, mas não é regra ser em ordem alfabética ou em ordem numérica. Não é uma regra, tá legal? Crescente, do jeito que a gente está acostumado a ver, né? Então, não é uma regra, tá legal? Então, a próxima etapa a gente vai falar o quê? Diferença de conjuntos. Então, o que significa a diferença de conjuntos? Vamos entender. A ordem é importante, porque você sempre compara de um para o outro, tá legal? Como é que funciona essa comparação? O que você quer ver? Você vai ver os dois conjuntos, tá bom? E você vai ver o quê? Tá, eu olho o meu conjunto A e olho o meu conjunto B. Quando eu olho os dois, o que eu quero comparar? Eu quero ver o que eu tenho de exclusividade nesse conjunto A. É isso, eu quero a exclusividade do meu conjunto. Como assim? Lembra da história dos dois amigos que você tem em comum aqui? Certo? Então, você tem aqueles dois camaradas seriam a interseção. Então, o que você quer? Cara, tirando esses dois elementos, tudo que está aqui é exclusivo do meu conjunto amigos da escola. Essa seria a exclusividade. Então, o que é a exclusividade? São os elementos que estão somente em A. Pertencem a A e não a B. É isso que ele quer dizer para você. Então, A menos B significaria o quê? Vamos lá, vamos entender o significado. É você ver os elementos que estão somente em A e não estão em B. Certo? Ou seja, é a exclusividade. Então, exemplo. Vamos comparar aqui para a gente entender. Eu tenho aqui o meu conjunto A, está aqui bonitão. Tenho aqui o meu conjunto B, também está aqui bonitão. E aí eu quero fazer o quê? A menos B, ou seja, quero fazer a diferença entre eles tomando o A como comparação. Eu quero olhar para o meu conjunto A e ver o que é só do A. Então você vai começar. Vamos lá. Bem, o 0 está nos dois, então não é só do A. O 1 está nos dois, então não é só do A. O 2 também faz parte dos dois. O 3 também faz parte dos dois. O 4 também faz parte. O 6 também faz parte. O 7 também. Opa! Então, quem foi que sobrou somente do A? Ou seja, quem foi o elemento que é exclusivo do A? Foi somente o 5. Então, ele representa a diferença do conjunto A com o conjunto B, porque ele é o elemento que é exclusivo do A, é um elemento que faz parte somente do A, tirando essa comparação entre eles ali. Tá legal? Tá bom? Então, a solução, por isso que a solução no caso aqui é 5. Tá? Essa é a comparação que se faz. Tá bom? E por último, a gente tem conjunto que é complementar. Primeiro, para a gente falar de conjunto complementar, enquanto eu vou apagando aqui, para a gente falar de conjunto complementar, o que tem que acontecer? Primeiro tem que ser um conjunto contido no outro, ou seja, um tem que ser o subconjunto do outro, certo? Um conjunto menor. E a comparação que se dá é o quê? Você vai tirar o que está no A e vai ficar somente o que está no B. Isso é o complementar. Tanto é verdade que eu coloco para vocês. Complementar é formado o quê? Por todos os elementos que não pertencem a A. Ou seja, você vai tirar o que está no A e o que sobra do B. O que sobra no B é o complementar. Então, você tira o que está no A e fica com o que está no B. Esse seria o complementar. Tá legal? E aí, mais uma vez, aqui seria a representação
dos conjuntos por diagrama, que também é importante a questão visual para poder facilitar. E como eu disse para vocês, aqui a gente está tendo uma noção de um melhor entendimento. Questão de exercício, a gente tem que buscar. Matemática tem que estudar muito, mas praticar muito. Mas a gente chega lá, tá bom? Meus amigos, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, pela participação de vocês, né? Agradeço muito, espero que eu tenha ajudado mais uma vez, tá? Falem comigo, me comuniquem dizendo se está bom, se está ruim. A gente vai sempre querendo melhorar mais e ajudar vocês aí nessa caminhada para entender um pouquinho melhor matemática e física também. Tá legal? Meus amores, beijo no coração de vocês. Vocês são lindos. Fui!